Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição de 2021 da TV Pega, o programa oficial da ABCJ Pega. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na maior raça de muares e asininos do Brasil. Confira os destaques desta edição. Você vai conhecer a história do criatório MB e as curiosidades do atual bigrande campeão nacional da raça. As diferenças na nutrição entre asininos, muares e equinos. A árbitro explica os tipos de andamento do jumento pega. Comitiva de muladeiros percorre 100 quilômetros pelas montanhas de Minas Gerais. E tem também a pergunta pega do internauta. Tudo isso é agora na TV Pega. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. A gente começa o programa de hoje contando a história do criatório MB, localizado em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. A seleção genética de muares e asininos já rendeu ao criatório o título mais importante da raça por 2 vezes. O proprietário Bruno Simões conta pra gente os segredos no sucesso da criação, que inclusive é paixão de família. Veja! Lugar onde o tempo parece não passar, onde o amor pelos animais é passado de geração em geração. Para conhecer um pouco da criação MB, eu vou conversar hoje com o Bruno, que vai contar um pouco da história do criatório pra gente. Tudo bem, Bruno? Oi, Patrícia, tudo bem? Prazer ter vocês aqui. Igualmente. E poder falar um pouquinho aí da nossa história, né? Isso é muito bom. Como que começou tudo, Bruno? Antes de falar um pouco do início da criação, eu queria falar o principal motivo de eu criar, porque eu aprendi muito com meu avô paterno, que ele faleceu, mas ele foi criador de gir durante muitos anos, e a fazenda dele sempre cheia, tá? Então todos os finais de semana sempre cheia, e ele falando: Bruno, quem cria nunca fica sozinho. E isso me marcou porque eu sou uma pessoa que gosta de conviver. Da influência do avô veio a paixão pelas cavalgadas, que logo se transformaram em tropeadas. Eu sempre gostei de cavalgadas. Nós temos aqui em Pedro Leopoldo uma comitiva que chama Serra e Sertão, que faz cavalgadas há mais de 30 anos, sabe? São cavalgadas que a gente faz principalmente para a Serra do Cipó. E essa cavalgada começou basicamente com cavalos, e ao longo dos anos ela foi migrando de cavalo para os muares, sabe? E um dia, estando na gamileira, né, vendo uma prova de marcha, estava eu e um amigo meu, o Bernardo Tan, nós vimos uma mula parada na cerca, mas a coisa mais linda do mundo. Aí eu cheguei e falei assim: vamos criar esse negócio. Vou criar uma mula para fazer uma mula para mim, né? Que eu queria ter uma mula bonita para cavalgada. E um certo momento da minha criação, eu falei assim: gente, eu vou mudar o foco. Ao invés de eu criar mula como atividade principal, eu vou criar jumento. Tá? Qual o motivo? Eu vou aproveitar o jumento Dombe, que era um jumento fantástico para a época, e vou começar a criar jumento. E o motivo foi o seguinte, que na região nossa não tem criadores de jumento, tá? Não tem criadores de jumento, e o jumento é uma raça, eu pesquisei, eu andei, essa coisa toda, é uma raça difícil de ser criada, e eu gosto de coisa difícil, você está entendendo? Eu gosto de coisa difícil, eu gosto de coisa que me desafia. E aí eu já tinha o Dombe, né? Aí eu pesquisei no Brasil inteiro. Naquele momento o maior criador, e que era o mais falado, mais conhecido, era o Marco Antônio Andrade Barbosa. E eu comprei do Marco Antônio 5 jumentas velhas, antigas. As jumentas, a mais nova, tinha 20 anos de idade. E todo mundo falou: você é louco. Você é louco, né? E qual que era o meu sonho naquele momento? Era cruzar aquelas jumentas do Marco Antônio, que é um sangue bastante fechado, com um jumento Dombe de passatempo. O que aconteceu? Eu trouxe as jumentas, o Dombe morreu. Morreu e... Mas não chegou a fazer o cruzamento? Não cheguei a fazer o cruzamento. E voltei no Marco Antônio e comprei um jumentinho com 6 meses de idade, uma Abe Ouro 18. Essas jumentas velhas eu cruzei com o jumento do Marco Antônio. Comecei a criar e comecei a catar no Brasil jumentas. Ir para as pistas sempre foi um objetivo para a família MB. É na pista que você é testado. É na pista que a coisa acontece. É na pista que você vê seus concorrentes. Porque você dentro de casa, você vê seus animais e acha que são os melhores do mundo. Quando de fato você chega nas pistas, você vê que os criadores são todos também focados, né, em fazer uma genética diferenciada e fazer animais diferenciados.
vamos conhecer um pouquinho do criatório? Vamos. Você mostra pra gente? Vamos lá. Ô Patrícia, eu fiz um negócio aqui que eu gostei muito, que foi o seguinte. Aqui eu tenho a cozinha, aqui eu tenho um redondel, né, que eu mostro os bichos, e aqui as baias. É uma coisa integrada, né, que geralmente você não vê isso, né, cavalo junto com cozinha. Mas essa integração aqui ficou muito gostosa. Seguimos para conhecer outras instalações do criatório. Tudo por aqui é pensado no bem-estar dos animais. Então aqui tem essas instalações aqui, o foco principal é as jumentas quando parem ficarem presas aqui, tá? Hoje agora elas estão soltas, né, porque o tempo tá de sol. O tempo tá aberto. Tá aberto e tudo, então lá atrás é um piquete, tem uma área coberta para se estiver chovendo elas parirem e depois elas ficam aqui presas nas baias, né, durante a época de chuva. E na época que está seca, elas vão para o pasto. Depois de soltas, as jumentas, ainda filhotes, são direcionadas para o piquete. Coisa linda de se ver. Aqui, mulas e jumentos são criados soltos. Você também conta com uma equipe de profissionais para te auxiliar nisso tudo, é verdade? Sem dúvida, Patrícia, resultado só vem com a gente, né? Não adianta. Em qualquer negócio que você fizer, o fator humano é o principal. O que eu, além de ser um cara fantástico, é um entendedor da raça e a gente forma uma parceria fantástica na troca de experiência para a gente poder tentar acertar o máximo naquilo. Isso mesmo. Né? Kio, qual que é a sua rotina aqui no criatório? Aqui, a rotina minha aqui é tranquila. Fazer os acasalamentos, o trato, as benfeitorias, olhar para Bruno, é tudo isso. Chegou a hora da equipe fantástica apresentar os destaques do criatório. Esse animal chama Cromo MB, é um jumento de 5 anos, iniciou a produção há 3 anos atrás, já temos algumas crias deles e é uma grande aposta nossa, porque é um jumento extremamente raçudo. Olha a cabeça desse jumento, você enxerga a raça nele, né? Esse é o delegado MB. Patrícia, irmão próprio do Caparaó, de pai e mãe, e esse jumento está com 3 anos de idade, nunca foi na pista também, e esse ano, né, começou a reprodução tem uns 6 meses. Esse aqui é o xodó aqui do criatório. Esse aí é o famoso Caparaó MB, grande campeão da raça. O grande campeão da raça nacional 2019. Esta 34ª na pega é Caparaó MB. Qual que foi a sensação de subir com o Caparaó na pista da Gameleira, um momento tão esperado por todo mundo? Você tá ali dentro, você saber que nasceu aqui, você conseguiu fazer aquilo, é emocionante e outra coisa, gratificante. Não só pra gente, também como pro Bruno, criador, e a gente também como poder estar trabalhando com a raça e saber que tá sempre tentando evoluir. O que passou na sua cabeça naquele momento? Nossa, muita alegria, foi muita alegria mesmo e tá junto assim na equipe, junto, né, todo mundo unido, foi bacana mesmo. Parabéns, parabéns. Sempre em frente. O caminho já está traçado por aqui. Isso aí, valeu MB! Que bela história! A gente agradece ao Criatório MB por receber a TV Pega. O assunto agora é nutrição. Você sabia que o sistema digestivo de muares, asininos e cavalos tem diferenças importantes? Pois é, alguns alimentos podem favorecer ou prejudicar a saúde desses equídeos. O veterinário Pedro Brum explica os cuidados necessários para a nutrição de cada espécie. Confira! Quando falamos em equinos e em asininos, sabemos que essas duas espécies pertencem ao grupo de equídeos, mas há algumas particularidades entre esses dois animais. E o médico veterinário Pedro Brum vai ajudar a gente a entender melhor que diferenças são essas. Os asininos, eles são de lugares mais áridos e dentro desses lugares mais áridos, eles adaptaram em comer uma comida mais fibrosa, um alimento mais fibroso, um volumoso mais
com um teor de fibra mais carregado, de fibra estrutural. E isso fez com que ele desenvolvesse um sistema de digestão e fermentação dessa fibra mais específico em relação aos equinos. Na colonização dos asininos, ela é feita mais por fungos. A quantidade de fungo que tem no interior da câmara fermentativa dos asininos é superior, consideravelmente superior do que a quantidade que tem nos equinos. Por isso, o asinino ele tem uma habilidade em degradar melhor essa fibra. Por causa desse tipo de digestão, os dentes dos asininos eles têm uma conformação muito mais dura, muito mais firme do que os equinos, justamente por ele ter que degradar essas fibras mais difíceis, vamos falar assim. Hoje, já na tecnologia que nós já temos, tem várias fontes de fibra. Um feno de qualidade, um capim de qualidade. Hoje a gente já fala em superfibra, que são fibras ricas em pectina, que é vamos falar assim, é o tesouro da fibra aí, que a gente consegue fornecer energia, muita energia para o animal. Nós temos aí a polpa de beterraba, temos as próprias leguminosas que tem mais esse tipo de fibra, que é a superfibra. As fontes fibrosas do volumoso, seja ele feno de Tifton, um Tifton verde, igual está aqui, seja ele uma silagem de milho, seja ele uma silagem de sorgo, seja ele uma cana, um capim picado, um capim cortado in natura. Então, todos esses alimentos têm fontes de fibras. Há 2 grupos de carboidratos fornecidos na dieta dos equídeos: os estruturais, mais ricos em fibras, e os solúveis. Dentro dos estruturais tem, vamos falar assim, pectina e hemicelulose, um termo técnico aí, que são, apesar de serem estruturais, eles fornecem bastante energia. É o milho, o trigo, a aveia. O estrutural bom, ele é livre, que a gente tem que mimetizar a vida do animal na natureza. É necessário ter cuidado especial no fornecimento dos carboidratos solúveis. Hoje está na moda, e eu acredito que não vai parar de ser usada na dieta dentro dos equídeos, a silagem de milho, por exemplo. Nós que trabalhamos com formulação de dieta desses animais, cabe equilibrar essas dietas mesclando as variedades de alimento. A gente tem que ficar atento a essa questão de excesso de carboidratos, excessos de alimentos não equilibrados na dieta deles. Uma coisa que a gente, é bom sempre falar, que os muares, como os asininos, têm uma rapidez, até por essa história ancestral dele, de adquirir gordura. Gordura é sinal de inflamação. Quem está gordo está inflamado. E um animal inflamado, ele começa a ter distúrbios metabólicos na fisiologia dele, que pode causar problemas de laminite. A palavra-chave é equilíbrio. É ideal para essas espécies mesclar as fontes de energia vindas do carboidrato solúvel, que é o amido, que tem no milho, tem na aveia, nos grãos, mesclar com óleo, que tanto o asinino, como os muares, como os cavalos são bons para digerir essas moléculas de óleo, e isso é saudável para eles, e mesclar com fibra, principalmente com fibra os asininos e muares. A TV Pega agradece ao Pedro e à sua família por nos acolher no criatório Tropa do Varjão. As competições da raça para esse ano prometem, hein? Confira agora a nossa agenda de eventos oficiais. De 20 a 25 de abril, teremos a Exposição Estadual de Criadores da Raça Pega, durante a Macapê, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O evento contará com leilão e o Encontro Nacional de Muladeiros.
E de 9 a 16 de maio acontece a 35ª Enapega. O evento será realizado em Franca, no estado de São Paulo, durante a Expoagro. Daqui a pouco você vai ver. Árbitro fala sobre diferentes tipos de andamento do jumento pega. Tem a dúvida do internauta sobre estratégia de acasalamento. E a tropeada dos muladeiros de Nova Lima, Minas Gerais. É já já. O Centro de Melhoramento Genético Unifil conta com ampla estrutura, profissionais especializados e o melhor da tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético de equídeos. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Sítio Chaparral, excelência na criação e no melhoramento genético de moares da raça pega. Agora também com foco em equinos da raça manga larga paulista. Sítio Chaparral, o melhor da genética está aqui. Aras JZ, há 16 anos especializado no melhoramento genético de asininos e muares. Na liderança da reprodução, o trigrande campeão nacional da raça, Ébano do Pascoal. Coberturas disponíveis. Aras JZ, sempre o seu melhor muar. Aras MB, criatório de excelência no desenvolvimento genético da raça pega. Criação de grandes exemplares como o bicampeão nacional da raça, Caparaó MB. Jumentinhos disponíveis para venda. Entre em contato com Aras MB. Estamos de volta e o assunto da vez é o andamento de asininos. A ABCJ aceita registro de jumentos nas marchas batida e picada. Mas você sabe como identificar cada andamento? O árbitro Otto Moll nos ajuda nessa missão. Confira. A associação aceita nos julgamentos a marcha picada e a marcha batida. Só que a gente tem que lembrar que nas exposições, tanto a característica da picada quanto a característica da batida, elas são unificadas. Então o julgamento ela é feita para ambas dentro de uma categoria só. Então esse animal ele tem que ter a dissociação nítida, o tríplice apoio, para estar ali dentro. Na marcha batida, essa dissociação ela é menor, ela é mais próxima. A gente sempre lembrando que a dissociação é o som. É o barulho distinto dos sons que os cascos tocando o solo terão. Então, por exemplo, se a gente tem eles próximos, há um equilíbrio maior ou uma proximidade maior da associação desses sons. Então, por exemplo, se a gente tem os avanços em diagonal, o apoio do anterior vai tocar o solo antes do posterior, mas será muito próximo um do outro. A gente tem aí o diagrama clássico, né, que são as 8 fases, que a gente tem os 4 tríplices, 4 momentos de tríplice apoio, tanto de anterior direito quanto anterior esquerdo, posterior direito e posterior esquerdo. E entre esses 4 tríplices, nós teremos aí os avanços em diagonal, que serão 2, e os avanços em lateral, que serão 2. É mais ou menos o que a gente busca um tríplice, um lateral, um tríplice, um diagonal, outro tríplice, um lateral, outro tríplice, um diagonal. A distribuição dos tempos de apoio, elas são as mesmas, tanto na picada quanto na batida. Como a gente falou, o que vai estar alterando aí é o tempo de dissociação, que na picada esse tempo de dissociação ela é maior. Na picada a gente vê que o apoio diagonal continua sendo maior, mas esse tempo de apoio diagonal e lateral, ele cai um pouquinho. Dissociação, pelo nome mesmo, ela já é um barulho, né, que a gente vê pelos tempos de apoios distintos. Então, esse som da picada ele vai ser mais despassado do que na batida. Isso é uma característica que a gente pode ter para poder estar avaliando, né, e identificando um andamento do outro.
O outro é treinar o olho mesmo, para a gente ver a saída do animal, do passo, a transição do passo para a marcha. A gente consegue observar também. E o Otto também responde à dúvida do internauta Ildeu Alves. Ele perguntou no nosso canal do YouTube se o cruzamento de uma égua de trote com um jumento de andamento comprovado produziria bons moares. Vamos ver o que o Otto respondeu. Oi, Ildeu, muito boa pergunta, muito pertinente. A relação é a seguinte: a gente pode tirar animais de marcha advindos de uma égua de trote? A resposta é sim, mas ela é ideal? Não, não é ideal, porque o que a gente quer é ter um animal marchado, mas que provenha de animais de marcha também. A gente vê que a herdabilidade e a prepotência de animais dissociados, ela é maior quando a gente acasala o jumento marchado com uma égua marchada. E no caso, para tirar o híbrido, né, o muar marchador. E você cruzando animais de trote com um animal de marcha, essa probabilidade ela diminui bastante de você conseguir um animal de qualidade de marcha. Ela pode acontecer, mas a sua probabilidade é muito menor do que você utilizar éguas verdadeiramente marchadeiras, dissociadas, que tem a naturalidade da distribuição de apoios de maneira mais qualitativa. Então, o ideal é você cruzar éguas marchadeiras com jumentos marchadores. Obrigada pelas informações, Otto. E se você tem alguma dúvida, comente nos nossos vídeos do YouTube pelo canal ABCJPega. Um grupo de muladeiros de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, se reuniu para uma tropeada de 3 dias com quase 100 quilômetros de percurso. No caminho, belas paisagens e uma rota que remete ao ciclo do ouro no século XVIII. A comitiva Muladeiros de Nova Lima se reuniu às 6 horas da manhã em frente à igreja matriz da cidade. A tropeada, com quase 2 anos de existência, possui 34 integrantes. Desta vez, 20 muladeiros traçaram a rota de Nova Lima a Bom Jesus do Amparo. A comitiva ela foi criada por um grupo de amigos, né? A gente é muladeiro, a gente sempre fazia os passeios juntos. Aí a gente pegou e resolveu criar uma comitiva, né? Onde a gente tivesse ali pessoas que realmente eram só muladeiros mesmo. Essa é a segunda cavalgada que tem da comitiva. Para a cidade de Nova Lima, os animais foram de extrema importância na atividade mineradora. Meu pai é um dos tropeiros, foi um dos tropeiros aqui em Nova Lima, trabalhou na Morro Velho, que antigamente a Morro Velho, tudo aqui era usado, era pro burro, e meu pai presenciou isso. Meus avós, os amigos do meu pai. Antes de sair, uma oração. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pé na estrada, o destino do primeiro dia, a cidade de Caeté. Uma comitiva para todos, com a presença de mulheres e crianças. Eu já fui o ano passado, né, que foi a primeira vez que a gente foi, e a gente está indo lá para a família nossa mesmo, minha e do meu pai, lá em Bom Jesus do Amparo. E eu gosto, né, de animal, já faço parte da comitiva e tudo. Eu acho uma experiência incrível porque me relaxa. É como, sei lá, você está em outra dimensão, uma dimensão maravilhosa. Na tropa foi possível ver a marca da pega. Eu tinha vontade de ter uma mula boa, aí eu achei essa mula, comprei ela e, graças a Deus, Deus pôs essa turma maravilhosa na minha vida, onde a gente fica passeando. É o primeiro ano que eu vou, estou adorando. Um amor sem explicação pelos muares. Tinha um pai e ele já faleceu. Ele, onde que ele morava, ele tinha uma mula. E o primeiro animal que eu cheguei a andar foi ele, uma mula. Aí de lá pra cá, entendeu? Eu comprei uma mula de 1 ano e 2 meses e tenho uma égua. Após passarem pela cidade de Raposos, mais um integrante entrou para a tropeada, o Julinho, que monta equinos e muares. Que as cavalgadas dos muladeiros, elas são bem mais pesadas, bem mais grossas. Então, realmente precisa de um animal mais resistente, que é o burro.
e a mula, né? A estrada seguiu com muito verde e serras. Uma fina chuva caiu no caminho. Essa chuvinha, assim, igual tá aí mais fininha, isso é vitamina, tanto para quem tá montado quanto para os animais, entendeu? Porque fica fresquinho para os animais, né? Mas para o muladeiro aguentar a estrada, é recomendado um preparo. Cavalgar uma vez por semana, você tem uma excelente terapia e tem seu corpo preparado para isso. Se você ficar longo tempo, é igual vai jogar futebol, o jogador tem pelo menos uma vez por semana, ele fazer um exercíciozinho. Após 35 quilômetros percorridos, os muladeiros fizeram uma parada no distrito de Morro Vermelho, em frente à igreja Nossa Senhora de Nazaré. Isso é um sinal de que a fé e os muladeiros andam lado a lado. Toda vez que a gente passa na frente das igrejas, a gente para, como é o negócio dos muladeiros, para agradecer pela nossa viagem, entendeu? Para chegar no nosso destino, tudo na tranquilidade, todo mundo bem. Os marcos da Estrada Real lembram a história dos moares em meados do século XVIII. Os animais levaram no lombo muitas cargas durante o período do ciclo do ouro. Antes de chegarem ao asfalto, passaram sobre um rio. O destino final do primeiro dia, a cidade de Caeté. Contamos com os registros dos muladeiros no trajeto de Caeté a Bom Jesus do Amparo. E passando aqui no cinturão verde aqui da cidade de Caeté, aí. Cinturão verde é onde que planta os legumes para a população da cidade maior. Aí, ó que cinturão verde mais bonito. É que a tropa vai caminhando, nós estamos aqui olhando um gadinho na beira da estrada. Oh! Quando a tropa chegou a Bom Jesus do Amparo, já tinha anoitecido. Carretão passando, ó, chegando agora aqui no trevo de Bom Jesus, ó. Atravessando a 381 agora. Primeiramente também agradecer aqui a ABC J Pega, né? Pela participação que vocês tiveram com a gente. É muito bom, pessoal. A gente ser incentivado, como a gente foi hoje, pela equipe de reportagem que deu todo esse apoio aqui. E é muito importante a gente estar, assim, associando nossos animais. Inclusive, eu vou estar conversando com o pessoal da nossa comitiva para a gente estar fazendo isso sim, registrando. E a TV Pega fica por aqui. Obrigada pela audiência e um bom começo de ano. Para rever as nossas matérias, acesse e se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu te espero no dia 15 de fevereiro, ao meio-dia. Tchau! CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético.